Salve, salve, ragazzi, buonasera, sejam bem-vindos a mais uma pensata aqui nos estúdios da Carroland, porque vocês estão vendo aqui a nossa Lagerta aqui atrás, ela está do lado do Sven, temos uma Wagon e temos um SUV para mostrar na prática para vocês por que os SUVs venceram. Sim, a gente que é entusiasta, a gente que gosta de comportamento dinâmico, talvez não goste tanto dessa realidade, mas ela é, com perdão da redundância, real. Os SUVs venceram e venceram com força. 2021 é, pela primeira vez na história do mercado brasileiro, o ano em que os SUVs têm mais market share, mais percentual de mercado do que qualquer outra categoria, tá? Em 39,3%, quase 40% dos carros vendidos no Brasil são SUVs, superando os hatches compactos, né? Que estão em 39,1%, ou seja, um empate técnico. Mas se a gente pensar que a gente é um país de renda média para baixo, o SUV é uma categoria mais cara, mostra bem o quão predominante, né? Um SUV custa mais que um hatch compacto e mesmo assim está liderando aí o nosso mercado em termos de segmento. Lá nos Estados Unidos, né, um mercado que tem aí uma renda per capita quase 8, 9 vezes maior que a nossa, essa mudança, essa troca de guarda, chamemos assim, aconteceu lá em 2015, o segmento predominante de carros lá, não as picapes, que nos Estados Unidos é um caso à parte, né? Mas os carros que sempre predominaram nos Estados Unidos foram os sedãs. Em 2015, os SUVs deixaram os sedãs para trás e lá nos United States eles respondem por mais de 50% do mercado, ou seja, o percentual é bem maior, inclusive, do que aqui no Brasil. Mas antes de eu levar vocês num tour aqui pela Lagerta e pelo Sven para a gente entender o porquê o SUV conquistou o coração dos consumidores, deixa eu falar um pouco do AG0, o banco 100% digital do Safra, um banco confiável que tem especialistas cuidando da sua conta e sempre com cuidado com o cliente e transparência e principalmente conveniência. É muito fácil você abrir a sua conta, você faz tudo de forma digital através do app, não precisa comprovar renda, tudo online, você faz Pix, pagamento de contas e até portabilidade do salário 100% no aplicativo. Você também pode pedir um cartão de débito ou crédito Visa Internacional sem anuidade personalizado, escolhe a cor, escolhe o nome que vai no cartão. E se você tem saldo no FGTS, existe a possibilidade de você fazer o empréstimo com garantia no saque aniversário FGTS, sem burocracia, 100% digital. Seus sonhos não precisam esperar, é mega simples a contratação. Baixe o app e abra sua conta, o link está aqui na descrição. Mas bora falar então sobre essa dominância profunda dos SUVs no mercado mundial e também no brasileiro. Para dar mais um número aí, eu falei de Brasil, falei de Estados Unidos, mercado mundial, os SUVs venderam 26 milhões de unidades em 2017 e em 2023 estão projetados para chegar em 51 milhões, ou seja, o número de SUVs vendidos no mundo em apenas 4, 5, 6 anos, de 2016 a 2023, praticamente dobrou, né? De 26 milhões para 51 milhões. Por quê? Por quê? Bom, temos uma série de fatores aí para considerar. Primeiro a gente tem que lembrar que o mercado ele não é drivado por nós, entusiastas. Ele é drivado por pessoas comuns, pessoas que muito mais do que gostarem, amarem carros, precisam de carros. Esse é um fator bastante interessante para a gente considerar de partida. Mas antes da gente considerar esse fator, vamos dar um salto na linha do tempo lá para trás, no princípio do carro, né? Como é que eram os carros do começo? Você olha lá o Ford modelo T, os primeiros, o que a gente chama aqui no Brasil de calhambeques ali do início do século XX, se entendeu ali pela necessidade mecânica que um carro teria duas caixas, né? Uma caixa dianteira na frente ali para carregar o motor e uma caixa traseira maior para carregar passageiros e carga, né? Essa foi a arquitetura original dos carros. Passam-se os anos e ali, principalmente nos Estados Unidos, no pós-guerra, né? No pós-segunda guerra mundial, a gente começa ali aquela coisa meio era espacial, os carros americanos vão ficando cada vez maiores e cada vez mais streamlined, como se diz, né? Lá, o visual mais aerodinâmico que busca essa, em última análise, o formato de gota d'água, né? Os carros vão ficando mais baixos e mais longos para ficar mais aerodinâmicos, né? Mais espaciais, vamos chamar assim. E aí que a gente tem o grande boom de sedãs, né? É no fim dos anos 40, início dos anos 50, que o sedã se consolida como o carro mais comum no mercado americano, que é o mercado que, principalmente nessa época que os Estados Unidos tinham muito dinheiro e a Europa não tinha tanto dinheiro assim, o mercado americano ditava muita tendência. É claro que na Europa
Os hatchbacks compactos, baratos também foram muito importantes ali. Mas por que eu estou dizendo isso? No princípio, na criação do carro, a ideia de você ter um formato de 2 caixas e não de 3, né, como veio o sedã, ele foi mais prevalente, ele é mais eficiente do ponto de vista de packaging mesmo, né? Do ponto de vista de encaixar o espaço, de otimizar o espaço. Então essa é uma questão. O que a gente conhece como SUV, em termos de silhueta, nasceu com o começo do carro, mais de 100 anos atrás. Isso é uma situação. A outra situação, vindo agora para 2021, é que toda a indústria automotiva ela vive um ponto de inflexão aí, né? A gente está vendo, vou pegar só um exemplo aqui, a Honda saindo da Fórmula 1, possivelmente como campeã, né, com a Red Bull, que o Verstappen pensando, mas qual é o discurso da Honda? Estamos saindo da Fórmula 1 porque precisamos investir massivamente nos nossos carros de rua para custear a eletrificação da nossa frota, né? A indústria está no momento, a indústria automobilística, ela está no momento em que ela tem que investir muito para realizar a eletrificação, que é uma decisão governamental, né? Legislação na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, está obrigando, entre aspas, a indústria a se eletrificar, e isso tem um custo massivo, porque ele tem que acontecer de forma rápida, massiva também, né? Os lineups inteiros das montadoras têm que ficar eletrificados. Em vários países aí, estamos falando de 2035, 2040, o carro a combustão não vai mais ser permitido de ser vendido, né? Então as marcas precisam se eletrificar e precisam fazer com que a tecnologia evolua rapidamente, né? A gente ainda tem uma situação em que, do ponto de vista de conveniência, o carro elétrico ainda tem desvantagens significativas em relação ao carro a combustão, principalmente quando você fala de viagens longas por estrada. Então, as montadoras estão tendo que investir para acelerar o desenvolvimento dessa tecnologia. Então, estamos colocando aí um segundo cenário, né? As montadoras estão pressionadas no sentido de ter que fazer investimentos pesados para eletrificar as suas frotas. E aí a gente tem um terceiro fator também contemporâneo, que muito provavelmente a gente esteja vivendo mais ou menos por agora, os últimos 2, 3 anos, os próximos 2, 3 anos, talvez se projeta que em mercados maduros como Europa, Estados Unidos, a gente tenha vivido o pico, o ápice do número de venda de carro nesses mercados amadurecidos. Óbvio que países emergentes, como o próprio Brasil, mas se você pegar massivamente Índia, esses países de grande população, ainda tem uma grande parcela da população, o Brasil também, que ainda vai ascender economicamente, espera-se, né, a ponto de poder ter um carro. E isso vai drivar o crescimento desses mercados. Mas nos mercados de grande renda, mercados maduros como Europa e Estados Unidos, a tendência é que o mercado total de carros nos próximos anos ele se estabilize e até comece a decair, com a questão de tecnologias autônomas, com a questão, hoje mesmo, de aplicativos de compartilhamento de carona, né? A necessidade de ter um carro, hoje, ela é muito menor do que já foi. Ela é uma das menores da era moderna, vamos chamar assim. Tem um dado que eu sempre cito, que é muito emblemático disso. Se você pegar no início dos anos 80, mais da metade dos americanos que faziam 16 anos tiravam a carteira de motorista naquele mesmo ano, né? Ou seja, mais da metade esperava aquele momento. Olha, fiz 16, que é a idade mínima na maioria dos estados lá nos Estados Unidos, fiz a minha carteira. Hoje é em torno de 20%, é 1/5. Então a gente foi de mais de 50% para menos de 20%. Por quê? Porque a molecada está cada vez mais usando aplicativo de carona, transporte público, patinete elétrico, enfim, o tipo de vida que as pessoas levam hoje em dia, com carreiras cada vez mais dinâmicas, né? Você tem cada vez menos aquela coisa de ter que estar ponto A, ponto B. Tudo isso eu estou falando tendências macro da sociedade, né? A necessidade, como eu falei, de você precisar de um carro no primeiro mundo, que a gente pode chamar assim, ela é cada vez menor. Por que eu estou dizendo isso? Então vocês estão vendo, né? A curva, a projeção de 5 a 10 anos vendas estagnadas ou em leve declínio, e a necessidade de investimento para eletrificação é grande. Então a gente está falando de uma pressão de um lado para aumentar o investimento e outra pressão de outro lado de vendas estagnadas ou em declínio. Aí a gente entra na cabeça do planejador de produto,
das montadoras. O que está acontecendo no mercado global por causa disso? Primeiro, vocês veem que as marcas estão se consolidando, né? Primeiro a gente viu Fiat se juntar com a Chrysler para virar a FCA, isso hoje já juntou com a PSA, que já era uma junção de Peugeot e Citroën, para formar a Stellantis, né? A gente está falando de Renault, Nissan, Mitsubishi, tudo debaixo de um conglomerado. A gente está falando de um grupo Volkswagen que tem aí 10 marcas. Está havendo uma consolidação gigante de marcas e também de produtos. A tendência é que as marcas tenham cada vez menos plataformas. Olha o que é uma plataforma MQB no grupo Volkswagen, que faz, como se dizia no armazém lá da cidade do interior que meu pai cresceu, faz do papel higiênico ao trator, né? A plataforma MQB vai desde carros compactos até carros SUVs aí de valor agregado, carros esportivos, enfim. Você tem cada vez a tendência macro aí dos próximos 10 anos. Menos marcas, menos modelos e menos plataformas. Então, estamos vendo como a indústria está lidando com essas pressões de eletrificação e de vendas, está consolidando, está consolidando. Aí sim você entrou na cabeça do planejador de produto da montadora. E o que esse cara tem que fazer? Como todo executivo aí de multinacional, ele tem que fazer escolhas. E onde a coisa está mais promissora, à medida que você tem que cortar modelos do seu line-up por causa dessa consolidação, você está indo onde existe mais aceitação do consumidor. E o consumidor começou, como eu falei aqui, já em 2015 nos Estados Unidos, o consumidor começou cada vez mais a preferir o SUV em detrimento do sedã, e o que dizer da Wagon, né? A Wagon foi sendo quase que extinta aí no próprio Brasil. A gente praticamente não tem hoje nenhuma Wagon mais, a não ser das marcas premium. Hatches compactos também estão sofrendo. Então, o SUV, ele está conquistando o coração do consumidor médio, num momento em que as montadoras estão tendo que reduzir os seus lineups. Então o carro que tem aceitação, que gira fácil, que é o SUV, está sendo mantido, digamos assim, e nessa pressão de custo, de vendas em estagnação ou queda e necessidade de eletrificação, você está tendo que cortar custo, você está tirando dos modelos que geram menos volume, que são wagons, hatches médios, sedãs. Agora, por que esses modelos geram menos volume? Não é por um grande complô das montadoras, é porque nós, os consumidores, estamos preferindo os SUVs em relação aos sedãs e às wagons. Vamos manter a comparação aqui, porque a gente tem, felizmente aqui na garagem, o Sven e a Lagerta. Essa chave da Lagerta é um charme, né? Olha só, com o chaveirinho original aqui. Isso aqui não é acessório, tá? Como funcionava aqui a abertura remota, vinha um controlinho por fora e aqui o nosso Sven com o chaveirinho do chefe Ayrton. Vamos comparar porque, no fim das contas, quando a gente fala globalmente de grandes volumes, de milhões de vendas anuais, por que um percentual maior das pessoas começou a optar pela silhueta do Sven em detrimento da silhueta da Lagerta? Venham aqui de passageiro, que a gente vai fazer um tour da garagem e mostrar por quê. Abre-te sésamo! Vamos começar aqui, ó, falando de medidas e números. Primeira coisa importante, a Volvo ela sempre tem historicamente ali carros que são o arroz e feijão bem temperado da marca, no sentido de carros que fazem muito volume e até exprimem a filosofia da marca. E nos anos 90 a gente pode dizer que o 850 era esse carro, e atualmente o XC40 e o XC60 também seriam o equivalente moderno aí do 850 nesse papel comercial dentro do line-up da Volvo, tá? Lembrando, estamos falando aqui de um carro dos anos 90, esse carro especificamente fabricado em 1996, e esse aqui é um 2021, então estamos falando de 25 anos de diferença aqui nos projetos, tá? Olha só que interessante. Primeira medida, entre eixos, 2,67 metros aqui, 2,70 metros aqui, ou seja, praticamente idênticos os entre-eixos de XC40 e de Volvo 850. Quer ver uma outra coisa que você pode pensar? Pensa tudo que rolou aí de tecnologia nos últimos anos, né? Como os carros ficaram mais pesados. A diferença de peso não é tão grande, tá? Esse aqui é híbrido, é mais pesado, mas se você pegar um XC40 a gasolina, né, do modelo anterior e comparar com o 850, a diferença de peso, SW, a diferença de peso é de coisa de 150 quilos, né? 1.600 quilos aqui, 1.450 quilos aqui. Então, o peso também não muda tanto. Agora, onde é que as coisas
mudam muito, que vocês percebem aqui. Primeiro dá para perceber, já olhando, né? A altura mudou bastante, e comprimento. Aqui a gente tem um carro de 4,42 metros, e aqui a gente tem um carro de 4,72 metros. A gente tem 30 centímetros a mais em apertado, que a gente, ó, tá cheio de pneus para levar para Barbários, mas vocês estão começando a entender que o desenho da silhueta é diferente, né? Com o mesmo entre-eixos aqui, você fez algo curto e alto, e aqui você fez algo longo e baixo. Olha só aonde vem essa grande diferença de comprimento, é nesse balanço traseiro aqui, né? Olha só o que tem de carro para trás do eixo traseiro no 850 versus o quão pouco tem de carro para trás do eixo traseiro no XC40. Bom, batendo o olho assim você pensa, claro, esse aqui é um carro familiar, tem muito mais porta-mala. Vamos olhar aqui, ó. Olha só que interessante. Tá tudo bagunçado aqui, que furou o pneu ontem, eu tive que trocar. Vou até tirar essa capinha daqui. Mas vocês estão percebendo aqui que a gente tem sim um porta-malas bastante comprido, mas ele é raso, né? Então a capacidade do porta-malas da 850 SW é de 388 litros, enquanto que a capacidade do porta-malas do XC40 é de mais de 400 litros, 440 litros, se não me engano. E vocês estão vendo que você sempre deve ter um cabo de bateria para ajudar o seu parente mais velho, caso necessário. Ou seja, vamos mostrar objetivamente aqui. Este carro aqui é um carro mais curto, ou seja, mais fácil de estacionar, mais fácil de colocar na garagem. Aqui, ó, quando eu coloco a Lagerta na vaga, ela quase nunca vem para essa vaga, porque essa aqui é a vaga que tem o carregador Volvo Wallbox ali, que está nutrindo a bateria. Mas ela fica no limite dessa vaga aqui. Enquanto que o XC40 cabe com sobras aqui, né? Vocês veem que tem bastante espaço sobrando aqui, tem espaço sobrando lá na frente também, a Lagerta fica no limite. Então, ponto número 1 aí para a praticidade dos SUVs. Ele está te entregando o mesmo espaço, ou no caso de porta-malas aqui, mais espaço, num pacote menor. Claro que vocês estão vendo que aqui a gente tem um compartimento mais curto, porém mais profundo, mais alto, né? É assim que ele faz espaço, nesse caso aqui até maior, mas se a gente comparar, podemos dizer assim, um espaço semelhante com com um comprimento menor, ganhando em altura. Aqui a gente tem 1,65 m, aqui 1,43 m, assim como as gerações mais novas de humanos, né, estão ficando cada vez mais altas, os carros também, os SUVs, foram ficando cada vez mais altos em relação às wagons, aos sedãs, aos carros normais, né? Ou seja, o que isso acarreta, além da questão de você conseguir o mesmo espaço interno num pacote mais curto, mais fácil de manobrar? Você traz algo bastante importante, que explica muito, na minha opinião, o sucesso dos SUVs, que é isso aqui, ó. Olha só a facilidade de ingresso e egresso, ó. Eu tô deslizando para dentro, né? O ponto H, que é o ponto aqui de altura do seu quadril, onde você aterriza quando senta no carro, tá muito mais próximo do seu centro de gravidade do seu corpo naturalmente, né? Tá com a posição da Roberta aqui, eu tô um pouco apertado. Mas dá para sentir aqui, ó, vou fazer essa movimentação. O ângulo aqui das minhas pernas, né, tá mais confortável no sentido de eu também tá... A posição natural da gente sentar, né, é com os pés mais apoiados. Você não senta com as pernas esticadas, né? Então você tem aqui mais altura, você fica com uma flexão de joelho mais natural em relação à postura natural do ser humano para sentar, independente se for dirigir ou não. E você tem essa facilidade aqui, ó, de ingresso e egresso, justamente porque a distância que o seu quadril tem que percorrer até o momento em que ele se acomoda no carro é muito menor. Vindo aqui para a Lagerta, ó, a gente vem meio que despenca para dentro do carro. Vocês veem que eu faço até um movimento aqui de quase que de carro de corrida aqui. Eu tô olhando para a câmera, ó. O ângulo também de entrada aqui para minha cabeça é muito mais acentuado. Então eu tenho que até recolher o pescoço aqui para conseguir sentar. Bom,
sentei aqui, o que que muda também, vocês veem, ó, olha o ângulo do meu joelho, como eu tô com as pernas muito mais esticadas. É uma posição que, a longo prazo, cansa bem mais. E aí, no caso de um jovem de 39 anos, relativamente atlético, que dá os seus rolês de bike e tudo mais, e tem 1,78 m de altura, isso não muda muito. Mas, se você é uma pessoa, por exemplo, de mais idade, essa diferença de conforto no dia a dia faz uma enorme diferença a favor do SUV. Se você é uma pessoa mais baixa de estatura, e a gente sabe que na média as mulheres são mais baixas do que os homens na população mundial, essa diferença do quadril ali no ingresso e egresso também te facilita bastante, né? Quando você não precisa despencar para entrar e sair do carro, isso também auxilia no conforto. E além disso, você tem algo que conquista também. No caso de países emergentes, a gente tem aqui a altura do solo, né? Bastante vantagem na hora de enfrentar buracos. A gente tem, olha a diferença de ângulo de ataque aqui. Olha o ângulo de ataque do XC40 com a frente curta e a maior altura do solo versus o ângulo de ataque do 850 para você entrar em garagem, para você passar por lombadas, enfim, todo tipo de obstáculo que a gente sabe que a gente tem nas ruas ruins do Brasil. E aí, uma outra vantagem, que aqui estático na garagem, acho que nem dá para perceber tanto, mas ó, vamos pegar um pouco ali a linha da bicicleta como referência, né? Você fica próximo do chão, baixo, isso melhora a dinâmica, né? Você tá com o centro de gravidade mais baixo, mas no trânsito, você aqui tem um capô longo, lá tá distante de ver, né, aonde tá o carro, porque você também não tem ângulo de visão para isso. Agora, você vem aqui de volta para o SUV, e o que que você tem? Bom, você tem uma evolução de interior brutal aqui acima de tudo, né? Mas deixa eu, até vou ligar o carro aqui para acionar a memória aqui. M1 sou eu, M2 é a Robertinha. Eu gosto de uma posição um pouco mais baixa, né? A ignição não vai acionar porque o carro tá com o cabo ligado ali. Mas ó, em relação à bicicleta, olha como a gente tá vendo a bicicleta de cima ali agora. Em relação ao capô, olha como o capô é mais curto e eu tenho mais ângulo de visão, porque eu tô numa posição mais elevada. Eu vejo melhor os cantos do carro. Enfim, eu acho que a gente tem aqui o privilégio de poder fazer um comparativo direto entre carros de mesmo segmento, da mesma marca, separados por 25 anos. De uma era quando as wagons e os sedãs dominavam, principalmente os sedãs, ou no caso do Brasil, os hatches compactos, né? Mas o carro era quem fazia volume de vendas, e outro já um filho da era do SUV, quando o SUV domina o mercado brasileiro, mundial e, como eu mostrei nos números lá no início, vai seguir essa dominância cada vez mais, porque as pressões macroeconômicas, as pressões do mercado assim incentivam e assim determinam. Beleza, galera? Um pouco longo aí, mas o raciocínio também tem que ser construído, aí tem bastante coisa para falar, para entender porque afinal os SUVs estão cada vez mais dominantes, por mais que os entusiastas que preferem um centro de gravidade um pouco mais baixo se frustrem um pouco com isso. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.